vontade e não a deles. Finalizo esta oração. Te agradeço, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 1 Timóteo capítulo 2 diz que antes de tudo levantemos as nossas mãos para fazer orações e intercessões por todas as pessoas. Por todos que estão em eminência, quer dizer, todos que têm a posição de autoridade. Porque é um desejo da parte de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, primeiro a gente ora. E se tiver oportunidade de falar, fala. Tem gente que por causa de uma ideologia ou outra, eu me empatizo com um, eu não me empatizo com outro. Eu fico triste de ver posições de alguns irmãos crentes, sou criticado por causa disso, que utilizam as redes sociais para denunciar isso, denunciar aquilo, aquela coisa, tudo tal. Meus irmãos, vamos orar. Porque as coisas não acontecem se não tiverem a direção de Deus. Muitos defendem, Deus permitiu. Deus permitiu por quê? Quem permitiu? Foi Deus. Então, Ele é soberano. Tem um louvor que eu amo muito ele, canto ele há muitos anos, que vai de encontro com a palavra que nós vamos pregar nessa manhã, que fala, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Fala da criação, fala, a terra era sem forma e vazia, né? As trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre as águas, está inspirado lá em Gênesis, no capítulo 1, entendeu? Glória a Deus por todas as suas maravilhas. Glória a Deus. É uma letra linda. Eu gosto desses louvores mais antigos, porque as letras são voltadas para a palavra. Se não tem os versículos, são voltados para a palavra. Algumas semanas atrás eu falei do hino 193 e da canção da Bruna Carla, que falavam do Salmo 42. Porque o autor deste salmo estava sentindo uma angústia. E ele mesmo dizia, minha alma, espera em Deus. Quantas das vezes a gente fica com a nossa alma angustiada? Então esse tipo de palavra que eu vou trazer hoje aqui, eu acredito que vai confortar o coração de vocês. Justamente nessas questões, porque nós nos entendemos. Muitas pessoas até fazem perguntas assim, pastor, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu no Éden. Por que o pecado me atingiu? Essa explicação não está na Bíblia Sagrada e não tem teólogo algum que o faça. Muitos perguntam, Jesus, meu Deus, se Adão e Eva iam pecar, e se ele sabia que eles iam pecar, por que não impediu? Há uma divisão teológica na questão do pecado do Éden, que teria sido determinação de Deus ou permissão de Deus. Como o anjo que caiu, que se tornou Satanás, o inimigo das nossas almas. O diabo, o acusador. Que alguns se referem lá, quando fala lá em Ezequiel, que ele era o querubim ungido da guarda, andava sobre pedras preciosas, os instrumentos de louvor tocavam dentro dele, era o padrão de medida, até o dia que Deus viu a iniquidade dele e colocou no mais profundo abismo. Ali está falando de um determinado rei, que na sua soberba, né, aquilo ali é toda uma simbologia que é colocada, como Nabucodonosor também disse que tudo que tinha na Babilônia era por causa dele, e Deus permitiu que ele vivesse como um animal, colocou um espírito de loucura nele, entendeu? Porque não interessa se você crê em Deus ou não crê em Deus, não interessa. O quanto mais importante você tem nessa terra, tudo tem a direção de Deus. Claro, quer ser próspero? Trabalhe, corra atrás com relação a isso, mas nós sabemos, fiéis a Deus, que nós não estamos sozinhos nessa luta. Agora tem gente que trabalha. Agora é engano deles, daqueles que não acreditam em Deus, da intervenção divina, diz que Deus não existe. Até Deus está cuidando deles também.
Porque volta essa palavra. É desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a intenção do Pai. Hoje nós vamos falar sobre salvação. E existe uma matéria na teologia que é chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. Do Senhor Jesus Cristo para cá, passando pela doutrina dos apóstolos, ênfase nas cartas de Paulo, numa das cartas de Pedro, passando por todos os pensadores, os pais da igreja, nos primeiros séculos, né, por toda a Idade Média, e até os dias de hoje, se discutem isso. Uma coisa que não se pode negar, a palavra de Deus fala sobre eleição. Agora, quais são os critérios de eleição da parte do Senhor? O que é dito é pura especulação. Até porque nós acreditamos que a revelação divina se fecha justamente no livro chamado Revelação, que em grego é Apocalipse. Então ali é dito que não acrescentais nada, não retirais nada. Então, o filtro para nós é o escrito sagrado. E é nesse que nós vamos nos espelhar agora nessa manhã. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá em Isaías. Em Isaías capítulo 51, nós vamos ler apenas 2 versículos. É o 6 e o 8. Então vamos ler aqui com calma. Versículo 6 de Isaías. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhar para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Podemos até ler o 7 aqui. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Verso 8. Porque a traça os roerá como roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Por que eu quero abrir justamente por esse texto? E fazer algumas perguntas retóricas. A salvação é para sempre? Nós, salvos, perdemos a salvação? Nós fomos determinados por Deus, escolhidos antes da fundação do mundo? Nós fomos escolhidos por Deus segundo a sua presciência, por isso que é chamado de graça preveniente. A graça é irresistível, a graça é preveniente. Eu estou falando aqui em termos teológicos. Isso foi discutido por séculos. E até os dias de hoje, as denominações, quando entram em debate, eu procuro olhar o positivo do debate. Eu assisti um programa muito bom, que era na HIT, né? É uma emissora vinculada à Igreja Internacional da Graça, onde o reverendo presbiteriano Heber Cocarelli era o mediador, e vinha-se um tema e se colocava um pastor, né, um líder de cada igreja, de cada lado, e faziam um contraponto. Às vezes ele se exaltava aquela coisa, mas é questão de discutirmos no campo das ideias. Isso hoje se tornou difícil. Então você vê, já começa pela igreja e acaba na sociedade. A primeira grande discussão teológica foi capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e Gálatas 1 e 2, que fala do concílio de Jerusalém, um conflito. Paulo fala em Gálatas que Barnabé deixou-se levar pela dissimulação daqueles judeus que se converteram ao cristianismo, que pertenciam aos fariseus, aos saduceus.
Não, tudo bem. Hoje nós conhecemos que Jesus é o Messias. Mas é necessário que continue guardando o sábado, que continue guardando a lei, que haja a circuncisão no 8º dia. Quando Paulo disse que Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele, ali havia 2 pontos na história. Uma, a crítica a João Marcos, que não compareceu, não se responsabilizou por algumas determinações, e que era parente de Barnabé. E a questão que Barnabé deu ouvidos a esses da lei antiga que tinha que ter todos esses preceitos para a salvação. Você ainda tem dentro do cristianismo pessoas que acreditam que a salvação está atrelada à guarda de sábado. Eu já conversei sobre isso. Independente de que a pessoa ache que o dia do Senhor é o sábado ou o dia do Senhor é domingo, e às vezes a troca de dizer que uma é doutrina, a questão também da eleição, da predestinação, do livre-arbítrio, e também há discussões também grandíssimas sobre isso. A gente tem que ficar com o que está escrito. E quem está me vendo, que for de denominação variada, não fique triste por achar, o pastor está abordando isso, então quer dizer que o que eu penso é questionável, sim. Até mesmo com relação à volta de Jesus, das doutrinas que nós temos aí, nós já acreditamos, como diz lá em Hebreus, que Jesus, o que foi estabelecido, que o homem está destinado a viver a sua vez e depois segue-se o juízo, porque Jesus veio uma vez para ser sacrificado e virá uma segunda vez. Aqueles que falam da questão do arrebatamento da igreja, segunda vinda, colocando como posições distintas com um intervalo de 3 anos e meio ou de 7 anos, são respeitados por nós. Eu também já acreditei. Eu me converti numa igreja batista, mas ela era judaizante, neopentecostal, e acreditava nisso. Com o passar dos anos e ouvindo outros pregadores fora daquele meio neopentecostal, comecei a ouvir os históricos, né? E aí comecei a entender que eu poderia estar equivocado. Hoje eu acredito que Jesus vai voltar e o arrebatamento tudo é um evento só. Agora, dentro disso existem, se já estamos no milênio, se o milênio ainda vai acontecer ou se tudo isso vai acontecer depois do milênio. Essa aí é uma outra discussão. Agora, o que é comum, o que importa pra gente? Que a nossa esperança está em Cristo. Houve um erro no Éden, por mais que tenha até teólogos que dizem, não, Adão e Eva não existiram, aquilo é tudo uma simbologia. Tudo por causa de pauta identitária, pauta racial. Né? O Adão e Eva europeu, assim como Jesus, era branco. Mas se você for para a igreja ortodoxa, na Etiópia, nos seus mosaicos e nas suas pinturas em pedra, Jesus, Maria e José são negros. Como o povo lá em sua maioria. Isso não se tem ofensa nenhuma sobre isso. Né? Você pode ver que aí dentro da igreja dos nossos irmãos católicos, eles acreditam numa manifestação de Maria aqui no Brasil, que é chamada Senhora Aparecida, e ela é negra. Aí vem conta a história que aquela estampa negra foi por causa de velas, né, que a imagem foi achada no rio, primeiro a imagem, depois a sua cabeça. Eu não estou aqui para especular a questão disso. Mas nós entendemos que essa questão de raça, de cor, isso tudo é perda de tempo. Por que é perda de tempo? Porque nós não sabemos, o nosso Deus é espírito. Né? Nosso Deus é espírito. Tem uns que ficam com essa coisa, ninguém questiona as figuras medievais do Jesus louro, de olhos azuis. E nós sabemos que Jesus, nascendo naquela época, ele tinha a aparência de um beduíno, entendeu? E não era uma pele de leve e morena, não, era uma pele bem forte, muito próxima dos caboclos, muito próxima
dos cafus, dos mulatos, que são a miscigenação aqui no Brasil. A gente aprende isso na infância, né? Negros, brancos e indígenas. Então tem muita discussão também por essa questão dessa. E na salvação não seria diferente. Afinal de contas, desde o dia que o Senhor nasceu, viveu, cresceu na graça e na sabedoria, padeceu, ressuscitou o terceiro dia, caminhou com muitos por 40 dias, foi assunto aos céus, 10 dias depois foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, houve aquela pregação histórica de Pedro, pessoas foram batizadas naquele dia, foi um número muito grande, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e nós continuamos perseverando nesse dia de hoje. Surgiu Paulo, a questão do apedrejamento de Estevão, diz que um jovem Saulo, que é Paulo, é o mesmo nome, só que aí tem a questão grega, tem a questão hebraica para esse nome, estava ali. Esse Paulo que foi doutrinado por Gamaliel, e que um dia vai para Damasco e Jesus fala com ele. E a vida dele ali passou a ser diferente. Ele ficou cego. Mandaram um homem lá. E esse homem temeu porque já conhecia a fama de Paulo. Paulo, quando era apresentado aos lugares, as pessoas ficavam temendo. Porque não, esse cara não perseguia a igreja. Como é que ele está do nosso lado? Esse mesmo Barnabé que interviu a favor dele, que foi a Antioquia, fizeram a primeira vez que os irmãos servos de Deus são chamados de cristãos, que a palavra Cristo no grego é Messias, é o mesmo Barnabé que entra nessa discussão do Concílio de Jerusalém. E no outro lado, Paulo diz, Tito veio comigo, não foi constrangido a ser circuncisado. Pedro teve que entrar no meio e intervir. Falou assim, ó, não vamos colocar sobre eles um fato que nem nossos pais suportaram. E continuou a se pregar o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E lá em Gálatas 2 está determinado isso, que Pedro ficaria para o ministério da circuncisão e Paulo para o ministério da incircuncisão. A única coisa que Pedro, junto com João e Tiago, disseram para Paulo, disseram assim, não se esqueça dos pobres, Deus nunca se esquece. Nem na antiga aliança, quando